Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés, ele está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Pois como eu prometi a Moisés, todo lugar aonde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá desde o deserto do Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, a toda a terra dos heteus e até o mar, o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá te resistir, pois todos os dias da sua vida eu serei com vocês, assim como eu fui com Moisés. Eu estarei ao seu lado e não te deixarei e nem te abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso. Seja forte e... porque você conduzirá esse povo para a terra que eu prometi sobre o juramento que eu daria aos seus antepassados. Irmãos, amados e queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, o capítulo de número 1 de Josué, Deus está chamando Josué para ele recomeçar a caminhada dele. Você sabe que as coisas meio que travaram na condução do povo até a terra prometida depois que Moisés, ele foi tomado pelo Senhor. Então Deus queria dar continuidade ao seu projeto, Deus queria dar continuidade à sua obra. E aí Deus vira para Josué e fala para Josué: Josué, o meu servo Moisés já é morto. Eu preciso que você se levante com coragem para recomeçar a obra. Eu preciso, Josué, que você se levante com coragem para recomeçar aquilo que de alguma maneira parou. Você sabe, irmãos, esta palavra de Deus para Josué nesse tempo, eu acredito muito, creio muito que é uma palavra de Deus para a nossa vida nesse tempo. É uma palavra de Deus para a nossa vida nesse momento, para você que está aqui sentado me ouvindo, para você que está me assistindo. O que Deus está falando conosco é preciso recomeçar. É preciso se levantar com coragem e recomeçar aquilo que um dia parou. É preciso se levantar com coragem e recomeçar aquilo que era plano de Deus para a sua vida, mas de alguma forma isso foi travado. Pastor, eu sei que eu preciso recomeçar algumas coisas, mas como que eu faço para elevar o meu nível de coragem e recomeçar o que eu preciso? Como que eu faço? É isso que eu quero compartilhar. Como eu faço para poder recomeçar? Vamos ver o que Deus está trabalhando com Josué logo no início. Deus está falando para Josué: olha, o meu servo Moisés já morreu, está lá atrás, isso é passado. Se eu quero recomeçar a minha trajetória, eu preciso esquecer do passado, deixa o passado no passado. Não tem como eu ir em direção a um recomeço na minha trajetória, em direção a um futuro maravilhoso que Deus tem para mim, se o meu coração continuar amarrado às dores, frustrações, sofrimentos, decepções que eu passei no passado. Eu jamais vou conseguir recomeçar se eu continuar com o meu coração amarrado em coisas que estão lá atrás, que devem ficar lá atrás, sejam elas coisas boas ou coisas ruins. Porque é bem verdade que muitas pessoas, elas ficam com o seu coração amarrado em coisas do passado que lhes foram ruins. São coisas do passado como, por exemplo, uma decepção com uma pessoa, uma traição que você sofreu, uma mágoa que alguém te deixou, alguma coisa que as pessoas fizeram que lhe feriram. É verdade que muitos ficam amarrados lá atrás com coisas ruins que passaram. Agora existem pessoas que ficam amarradas lá atrás também com coisas boas.
Elas não conseguem entender que Deus está chamando elas para uma nova fase, para um novo nível, e elas jamais recomeçam essa nova fase, esse novo nível que Deus está lhes proporcionando, porque o seu coração, ele fica amarrado às coisas boas do passado. Então ele está no presente, caminhando em direção ao futuro, mas o seu coração ainda está lá atrás. Então, se eu quero recomeçar, eu preciso deixar o passado no passado. Não importa o que foi. Se foi uma coisa boa, se foi uma coisa ruim, ou se foi uma coisa muito ruim. Passado é para ficar no passado. É por isso que o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Faz assim com a mãozinha assim, fala lá atrás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Sabe, se você for olhar, você dirigindo o seu carro, você precisa dirigir olhando, prestando atenção na frente. De vez em quando você dá umas observadazinhas lá atrás. Aí você tem um quadradinho, um espelhozinho assim, que como é que é o nome dele mesmo, irmão? Ah, é um retrovisor. Só que qual é o tamanho do retrovisor? É pequenininho. Por quê? Você tem que olhar para trás, mas não ficar focado naquilo que está lá atrás. Você olha só de vez em quando para se proteger, sim ou não? Quando eu olho para o passado, é para duas coisas. Escute, duas coisas. Primeiro, é para eu poder me proteger de coisas que eu errei, de besteira que eu fiz para eu não fazer novamente. Então eu olho, opa, por aqui não, vou me proteger. E segundo, para eu poder celebrar aquilo de bom que aconteceu, e isso me dá ânimo para a nova fase que Deus está me proporcionando. Entendeu isso? Agora, eu não posso ficar, se eu quero recomeçar, ficar pensando em tudo. Não existe recomeço se eu fico pensando em tudo que eu sofri algum tempo atrás. Não existe recomeço. Aí é você viver a mesma vida. É você viver a mesma coisa. Não é recomeço. A segunda coisa que nós precisamos fazer, pastor, o que eu faço para ter essa coragem para recomeçar? Se eu quero recomeçar, eu preciso receber o perdão de Deus na minha vida. Receber o perdão de Deus na minha vida. Olha, estenda suas mãos para frente assim, estenda suas mãos. Aí imagina Deus colocando um presentão bonito na sua mão e pensa uma coisa bonitona. Meu Deus do céu. Pois é, o nome desse presente chama-se perdão. Como é que é o nome desse presente? Agora recebe ele na sua vida e fala assim: é para mim esse perdão. Diga aleluia. Se você quer recomeçar, você precisa receber o perdão de Deus. Muitas pessoas, elas não recomeçam porque o seu coração é mais acusador do que o próprio diabo. A própria pessoa fica se acusando, ela fica se martirizando por algo que ela fez de errado. E aí isso não faz com que ela avance para recomeçar uma nova trajetória. Você precisa receber o perdão de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz em Lamentações 3, versículo 22 e 23? Diz de que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Diga aleluia. Deus é misericordioso. E aí, se alguém aqui for dizer assim: olha, eu não erro todo dia, já tinha que ir para o céu direto. Nós erramos, e eu sou o primeiro a dizer aqui, a gente falha todo dia. Só que há uma diferença daqueles que falham e conseguem receber a misericórdia de Deus e aqueles que não recebem. Então eu preciso, para recomeçar, sabe, dizer: Deus, eu recebo o seu perdão. Deus, eu recebo a sua graça na minha vida. Se nós olharmos, muitos homens de Deus na Bíblia erraram. Homens de Deus erraram e erraram feio. Só que eles tomaram posse do perdão e souberam recomeçar. Vamos falar de Moisés, por exemplo. O Moisés, ele assassinou um egípcio. Já pensou uma pessoa que assassinou? Aí, se Moisés não recebe o perdão de Deus, ele ia continuar sempre com aquela mente aprisionada. Quando que ele iria conseguir ser o libertador, o líder do povo de Israel? Se ele não recebesse o perdão, ele não ia ser nunca. Ele ia dizer: eu não presto, eu não mereço, eu não valho nada. Mas não, ele aceitou ser o grande líder de Israel e recomeçou a sua caminhada porque ele tomou posse do perdão de Deus.
A Bíblia conta a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi errou e errou feio, cometeu um adultério, assassinou um soldado seu por causa do adultério, quis encobrir o adultério. Olha só o que esse homem fez. Nossa, que coisa terrível. Pois é, mas esse homem que cometeu essa coisa terrível, ele se arrependeu e ele recebeu o perdão de Deus sobre a sua vida, e é hoje respeitado como um dos maiores reis da história de Israel. A Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Ele recomeçou. E por que nós não falarmos de Pedro? Pedro foi aquele discípulo de Jesus que caminhou ao lado de Jesus, teve experiências maravilhosas com Jesus, e na hora do maior aperto do nosso mestre, Pedro vira as costas para Jesus e nega Jesus 3 vezes. Você conhece a história? Meu Deus, como é que pode, pastor, alguém que teve tanta experiência ao lado do mestre fazer uma besteira dessa? Pois é, ele fez igual a gente faz. E aí Pedro, ele fez uma besteira dessa, mas ele teve a oportunidade de se arrepender, se arrependeu e ele recebeu o perdão de Deus. E quando ele recebeu o perdão de Deus, ele recomeçou, e Jesus entregou para ele as chaves da igreja e falou: toma, porque tudo que vocês ligarem na terra será ligado na terra, e tudo que vocês ligarem no céu será ligado no céu. Então olha só, um discípulo de Jesus que errou, vacilou demais, mas ele tomou posse do perdão e recomeçou. Talvez você esteja aqui, me ouvindo agora, e você vacilou demais esse ano que passou. Talvez você vacilou agora, no início de janeiro, fez um monte de besteira. Vacilou contra a sua família, vacilou contra Deus, vacilou contra a igreja, vacilou contra os irmãos. Posso falar uma coisa para você? Se você tiver decidido a recomeçar, agarrar o perdão de Deus e se arrepender, você pode escrever uma história poderosa na sua vida a partir de hoje. Você pode escrever uma história de testemunho maravilhoso na sua vida, se você de verdade abraçar o perdão de Deus e falar: eu vou recomeçar. Não deixa o peso desse erro travar você do recomeço. Basta você decidir hoje falar: Deus, eu quero recomeçar. Deixa as coisas que passou lá para trás, e como o apóstolo Paulo, vamos prosseguir para o alvo, vamos fazer isso. Terceira coisa que nós precisamos fazer, se nós queremos coragem para recomeçar, se queremos coragem para recomeçar, precisamos estar decididos a vencer a vergonha e a timidez. Você sabe, quando o inimigo vê que nós cometemos erro, que nós fizemos besteira, ele tenta lançar sobre nós um espírito de vergonha e de timidez. Porque quando ele lança sobre nós a vergonha, nós não recomeçamos, permanecemos lá, escravos dele, na angústia, no sofrimento, na dor. Então ele quer que a gente fique com vergonha. Por quê? Porque para recomeçar eu vou precisar às vezes lavar a cara para consertar alguma besteira que eu fiz. E o inimigo faz aumentar o sentimento de vergonha. E ele faz aumentar o sentimento de vergonha para quê? Para poder você ficar parado da mesma maneira que você está há muitos anos. Imagina, Davi, para ele recomeçar, ele precisou de vencer a vergonha. O profeta Natã confrontou Davi, falou: Davi, olha, ele contou lá aquela ilustração que você sabe, olha, o cara que fez esse pecado todo aí foi você, o pecado de Davi caiu ali na frente de todo mundo. Imagina, isso se espalhou pelo reinado inteiro. Mas Davi tem que estar lá, vencer a vergonha e falar: cria em mim, Senhor, um espírito reto. Renova em mim um espírito inabalável. Jamais permita que a sua presença se afaste de mim. Eu vou estar todos os dias na casa do Senhor, adorando o Senhor, mesmo que as pessoas estejam me olhando e eu esteja sentindo vergonha, porque eu estou decidido a recomeçar. Então pensa comigo, irmão. Imagina, eu estava falando num domingo passado sobre o filho pródigo, acho que retrasado. O filho pródigo fez uma besteira danada,
largou o seu pai, pediu a herança antecipada, desonrou seu pai, foi lá para uma terra longínqua, fez um monte de bobagem, gastou tudo que tinha, começou a padecer necessidade, mas de repente ele falou bem assim: opa, diz a Bíblia, lembra que a ficha caiu, ele caiu em si, falou: opa, estou fazendo besteira, quer saber de uma coisa? Eu vou recomeçar. O filho pródigo decidiu recomeçar. Ele falou: vou correndo para a casa do meu pai. Eu vou correndo para a casa do meu pai se ele me receber apenas como um dos seus empregados. Isso já vai estar bom para mim, melhor do que esse aperto que eu estou passando aqui, ó. Então ele vai correndo. E ele pensa até mesmo, eu imagino que ele pensa que o pai ia estar brigando com ele, o pai ia estar com chicote. Só que o pai está de braços abertos. E fala para ele: meu filho, seja bem-vindo a casa. E nós vamos fazer uma festa pelo seu retorno. Seja bem-vindo. Parabéns por você ter vencido essa vergonha. Parabéns. Sabe, irmão, eu acredito que é melhor vencer a vergonha de consertar uma coisa errada que nós fizemos, do que permanecer na vergonha pela coisa errada e pagando o preço por essa coisa errada. É muito melhor isso. Eu acredito que não existe vergonha nenhuma, escute, não existe vergonha nenhuma em recomeçar. Vergonha é você permanecer com a sua vida travada do jeito que ela estava. Não existe vergonha nenhuma em recomeçar, principalmente quando nós decidimos recomeçar da maneira certa. Pense em você como um pai. Se um filho chega para você e fez um monte de besteira e fala: pai, estou aqui, quero recomeçar. Acabou, não tem vergonha. Não tenha filho. E eu preciso dizer, muitas pessoas, para recomeçar, precisam vencer isso. Quantos que você conhece, que são pessoas que têm um chamado de Deus sobre a sua vida, têm um ministério, têm uma promessa, em algum momento elas erraram, em algum momento fizeram besteira, em algum momento se envolveram com coisa errada, e hoje elas até sonham em voltar para o chamado de Deus, mas elas não conseguem, porque o espírito de vergonha é grande demais, ela está envergonhada. Eu queria dizer para você aqui, em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra, seja liberto desse espírito de vergonha. O Pai está com os braços abertos para poder te receber e para dizer: vamos recomeçar, meu filho, vamos recomeçar, minha filha. Eu zerei a conta, minha misericórdia se renova a cada dia. É hora de levantar a cabeça e vamos com coragem recomeçar, recomeçar. É isso, aleluia. Quarto ensinamento: se eu quero recomeçar, ter coragem para recomeçar, eu preciso estar decidido a reforçar as minhas bases. Porque todo recomeço é importante que seja feito com a preparação das bases. Você sabe, quando uma casa desmorona, uma ponte, um projeto, um prédio, qualquer coisa desmorona e precisa se refazer, se reconstruir, a primeira coisa que vai ser preparada para reconstruir é a base. E a base precisa ser reconstruída de maneira mais bem preparada, mais fortalecida. Para quê? Para não cair de novo. Então, se alguma coisa na sua vida deu zebra, deu para trás, vamos reconstruir, mas vamos reconstruir preparando a base, fortalecendo a base. E como que eu faço, pastor? O que é fortalecer a base? Eu vou dizer para você algumas coisas que fazem parte da base de uma reconstrução, da reconstrução da sua vida, da reconstrução da sua história, da reconstrução do seu casamento, da reconstrução da sua família. Qual é a base, pastor? Eu vou dizer para você, a primeira base, ela é a oração e a leitura da palavra. Irmãos, nós precisamos construir a nossa vida com base em oração e leitura da palavra. De manhã, a primeira coisa, eu não estou falando para você tirar 1 hora, 2 horas, 3 horas, até porque se você conseguir, glória a Deus por isso, mas falar com Deus, conversar com o Senhor pela manhã e falar: Senhor, meu casamento, a minha família consagrada a Ti, você faz isso. Senhor, o meu trabalho, está lá, eu vou trabalhar agora, está aqui, eu estou apresentando o meu trabalho nas suas mãos.
Senhor, eu estou entregando o ministério que o Senhor me deu, o chamado que o Senhor tem na minha... Eu consagro a Ti fazer isso pela manhã. Se fortalecer na palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus, ela é provisão para nós. Então por que muitas pessoas começaram projetos maravilhosos e pararam? Porque elas não tinham essa base de continuar levando o projeto, protegendo ele em oração, continuar levando o projeto, ouvindo as orientações da palavra de Deus, o que Deus vai me orientar a fazer na sua palavra. A segunda coisa que faz parte da base, que eu preciso preparar, reforçar a base, significa eu reforçar a minha comunhão com os meus irmãos. Oi, irmão, é maravilhoso quando eu tenho irmãos para poder orar junto comigo. É maravilhoso quando eu tenho irmãos para poder me aconselhar falando umas verdades quando eu preciso ouvir. E eu já disse algumas vezes aqui, de que bom mesmo é o irmão que fala aquilo que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir. Diga aleluia. Isso fortalece. Isso é estrutura nossa. E se tem uma coisa maravilhosa que nós temos aqui na nossa igreja, são as células que acontecem no meio da semana. Para quê? Para que os irmãos possam estar juntos e um fortalecer a vida do outro. Caminhar juntos. Se você ainda não faz parte de uma célula, você não sabe o que você está perdendo. A importância de você fazer parte de uma célula, estar com um grupo de irmãos que vão te ajudar. Com um grupo de irmãos que vão caminhar com você, te ajudando a superar e a suportar momentos difíceis, a orar por você quando você estiver passando uma luta no seu casamento, a orar por você quando você estiver com uma luta no seu trabalho. É gente que vai estar ali. Esses dias eu estava conversando com a pastora Valéria, e a gente sempre vai avaliando o que a gente precisa melhorar na igreja. O que a gente precisa? E ela falou assim para mim: meu filho, a gente precisa melhorar bastante o nosso trabalho com as pessoas, consolidando, visitando as pessoas que elas afastam, as pessoas que somem da igreja. Eu falei para ela: é verdade, nós precisamos melhorar isso daí sim, mas uma coisa eu preciso dizer, minha filha, eu rodo esse Brasil aí, e uma coisa que nós temos bom na nossa igreja é que a gente tem pessoas que nos ajudam demais a fazer isso. Eu tenho líderes de célula, eu tenho pastores, eu tenho supervisores, que eles nos ajudam a fazer isso, e fazemos isso muito bem. Isso não significa que nós não precisamos melhorar. Sempre dá para melhorar, diga, sempre dá para melhorar. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou aí fora, e rodo muito aí fora, e eu vou dizer, é difícil eu encontrar uma igreja que se preocupa tanto com a vida uns dos outros, igual essa igreja aqui. É por isso que eu digo que eu sou muito feliz e agradeço a Deus todos os dias por eu ser pastor de uma igreja tão maravilhosa como essa. Vocês fazem parte da melhor igreja do mundo. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso. Parabéns! Parabéns a você, líder! Parabéns a você, pastor, supervisor, você que é um anfitrião, parabéns, você nos ajuda a isso. E isso é uma base. Isso é uma base para recomeçar. Você quer ver? Tem muita gente aqui, que estava a ponto de chutar o balde e desistir de tudo. Sabe por que não desistiu? Porque um irmão da igreja foi atrás de você e não deixou você fazer isso. Tem um monte de gente daqui, que estava a ponto de sair. Não aguento mais, vou para outra igreja, vou para outro lugar. Aí um irmão ficou lá em cima de você, É a base. É a base. É a base que tem aqui. Fortaleça isso, valorize isso. Se você quer recomeçar, não desmereça essa coisa maravilhosa que Deus colocou aqui no nosso meio. Mas valorize isso, honre seu líder de célula, valorize a célula que Deus te plantou, valorize aqueles irmãos lá, isso é maravilhoso. Valorize, isso é a base. E uma outra coisa que faz parte da base é a aliança com a minha igreja. Diga, aliança com a minha igreja. A Bíblia diz, Jesus está falando de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe, irmãos, que nós aqui reunidos somos uma igreja que faz parte do corpo de Cristo, uma igreja local. Somos uma família. Fazemos parte da igreja universal de Cristo. Mas somos parte dessa família universal, somos parte desse corpo universal como uma família.
E nós, se queremos reforçar a nossa base, precisamos reforçar a nossa aliança com a nossa igreja. Eu preciso dizer, pastor, eu estou junto, eu sou daqui. Se você não tem uma igreja e fica uma hora vai para uma, outra hora vai para outra, você precisa ter uma família. Tudo bem que você faz parte do corpo universal de Cristo, mas quem é a sua família? Qual é o lugar que você pode dizer assim, ó, aquela ali é a minha igreja, aqueles ali são os meus irmãos, aqueles ali são os meus pastores? Você tem isso. Então nós precisamos ter a base de uma família, de uma igreja local que cuida de nós, que caminha junto conosco. É bem verdade que na família a gente tem algumas dificuldades. Fala ai, ai, ai. Quem aqui de vez em quando tem dificuldade no casamento com a esposa? Fala ai, ai. Dá um chique nervoso lá na sua casa? Diga ai. Na minha casa dá de vez em quando um chique nervoso, mas a culpa sempre é da minha esposa, não minha, porque eu sou... É verdade, irmão, ela que é um problema, eu sou um santo, aleluia. Quem de vez em quando dá um chique nervoso dos pais com os filhos? Dá de vez em quando? Dá. E aí você, dá ou não dá? Diga ai, ai, ai. E quando você tem 3 filhos, 4 filhos e dá tique nervoso entre irmão e irmão, dá isso lá? Fala ai, ai, ai. Pois é, família. Só que eu decidi de que eu vou me afastar e nem quebrar a minha família, o meu casamento, nem o meu relacionamento com os meus filhos. Porque mais que tenha um tique, foi ali, nessa família, foi essa família que Deus me deu de presente. Foi essa esposa que Deus me deu de presente, foram esses filhos que Deus me deu de presente. Então eu vou valorizar isso até o meu último suspiro de vida. Faça isso com relação à sua igreja. Sua igreja é a sua família. Você está plantado nessa igreja? Deus plantou você aqui, valorize. Isso aqui é a sua base. Essa igreja é a sua base, que te ajuda, é a sua família. Quinto, o que eu preciso fazer para recomeçar, pastor? Se eu quero recomeçar, eu preciso decidir firmemente que não vou mais ser inconstante. Diga comigo com o dedinho assim, ó, nada de inconstância. Fala para o vizinho aí da direita, fala, irmão, chega de inconstância. Porque se eu quero recomeçar, eu preciso estar decidido, não vou mais viver com inconstância. E o que é a inconstância? É aquela pessoa que decide hoje que vai recomeçar e amanhã desiste. Ela tem uma palavra como essa, ela fala assim, não, agora eu vou recomeçar, pastor, vou retomar meu chamado, agora eu vou melhorar dentro de casa com a minha esposa, agora eu vou melhorar no meu trabalho, agora eu vou me envolver com a pastor, agora eu vou. Aí passa 2, 3, 4 dias, começa a soprar aquele ventinhozinho, a pessoa, tá vendo? Bem que eu falei, ó, tudo de novo, igualzinho era no passado, tá vendo? Tá se repetindo tudo de novo, agora eu não vou fazer mais nada. Você está vendo como é que o passado te impede de recomeçar? As coisas do passado voltam e te impedem de recomeçar. Então decida romper com as coisas do passado e não ser mais inconstante. E eu tenho aprendido isso. Eu estou pegando aí o gostinho aí de dar umas pedaladas de bicicleta. De vez em quando estou dando umas corridas de manhã. Cadê os esportistas dessa igreja aí? Dá um glória para ouvir vocês aí. Ó. A galera, só tem gente boa aqui nele, tá vendo? Aleluia. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Todo dia de manhã eu estou agora sendo um pouquinho mais corajoso, estou deixando de caminhar, dando umas corridazinhas violentas, e parece que eu estou ficando viciado nesse negócio, rapaz. Começa a dar uma coisa boa no corpo, você fala assim, meu Deus, que coisa gostosa, aleluia. Mas posso falar uma coisa para você? Os primeiros 5 minutos, 10 minutos, é terrível. Dói o joelho, dói a canela, você fica mas eu já peguei isso daí, eu falei, aguenta os primeiros 10 minutos, porque daqui a pouquinho o negócio começa a ficar gostoso, e tá doendo demais, mas eu falo, eu vou continuar, não vou parar no meio do caminho. E posso falar, depois dos primeiros 10 minutos, fica gostoso demais da conta, não dá nem vontade de parar. Posso te falar uma coisa? Na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida também deve ser assim. Decida, no início você pode sentir uma pressão. No início você pode sentir dor.
No início, o inimigo pode tentar fazer acontecer com você, logo no início, aquilo que aconteceu no passado igualzinho. Mas eu quero que você lembre dessa palavra aqui e fale bem assim: mesmo eu sentindo dor, mesmo tentando voltar às coisas do passado, eu vou continuar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o meu trabalho não será em vão. E permaneça firme, porque logo, logo vai começar a ficar gostoso, e você vai desfrutar de algo maravilhoso, que é o poder do recomeço, para que uma nova fase de Deus venha, para que um tempo extraordinário do Senhor se manifeste, para que você viva de verdade esse ano, o ano das realizações na sua vida. Aleluia! Aleluia! Não recua mais não, irmão. Decida e não recua mais. Não recue. E o sexto, a sexta orientação para você, para nós podermos recomeçar. Se eu quero recomeçar, eu preciso recomeçar mudando as minhas atitudes. Para recomeçar com coragem, eu preciso recomeçar com atitudes novas. Escute, irmão, não existe recomeço com a mesma atitude antiga. Se eu continuar fazendo as mesmas besteiras que eu estava, não é recomeço, é continuidade. Se eu continuar envolvido com as mesmas práticas que eu estava, não é recomeço, é mesmice. Eu vou repetir a mesma coisa na minha vida. Se eu estou decidido a recomeçar, eu preciso ali mudar as atitudes. E esse mudar atitudes envolve algumas coisas. Envolve eu decidir que eu não vou mais andar com as pessoas que eu estava andando, que estavam destruindo a minha fé. Você sabe de que passaram pessoas na sua vida que, quando essas pessoas colaram com você, atrapalharam o seu casamento. Atrapalharam o seu casamento, atrapalharam a sua fé. Então qual é a nova atitude que você tem que ter? Eu vou cortar, não vou andar mais com essas pessoas, porque eu quero recomeçar. Como que você vai recomeçar uma trajetória nova, continuando com aquelas amizades que pararam você, as amizades antigas que travaram você? Então decida novas atitudes. Eu vou ter novas amizades, eu vou cortar algumas coisas, porque me prejudicou, não foi bom para mim. Você sabe que não foi bom para você. Recomeçar com novas atitudes é eu estar decidido de que eu vou frequentar ambientes diferentes. Você sabe que alguns ambientes também foram prejudiciais para você. Esses ambientes que você estava frequentando, esses ambientes que você participou, esses ambientes esfriaram a sua fé, distanciaram você de Deus, fizeram você diminuir o seu compromisso e o seu chamado com Deus. Você sabe disso. Então, se você quer recomeçar, irmão, muda de ambiente. Se você quer recomeçar, você vai precisar de ter atitudes diferentes, parando de fazer as coisas erradas que você estava fazendo. Abandone as coisas erradas. Porque não tem como você experimentar uma nova vida continuando a fazer tudo de errado que você estava fazendo. Não tem. Se você decidir recomeçar, Deus vai te perdoar por tudo que aconteceu lá no passado, eu já falei. O Senhor zera as contas, mas você tem que decidir hoje: eu vou recomeçar e chega. Eu vou recomeçar e não quero mais aquilo. Eu vou recomeçar e vou me afastar daquelas coisas. Eu vou recomeçar e eu vou viver os planos que Deus tem para a minha vida. Os planos que Deus tem para a minha família. Os planos que um dia Deus fez para mim, para a minha casa. Efésios capítulo 4, versículo 24 e 25 diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso abandone a mentira. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos nos revestir do novo homem e abandonar o velho. E aí a gente recomeça com coragem. E em sétimo lugar, para terminar, se eu quero recomeçar, eu preciso dar uma chance para mim mesmo.
Você precisa dar uma chance para você mesmo. Na vida você já ajudou um montão de gente. Você já aconselhou um montão de gente na sua família. Hoje você está precisando de ajudar você. Hoje você está precisando de dar uma chance para você e dizer: eu vou recomeçar. Eu vou abraçar essa oportunidade que Deus está me dando e vou recomeçar a minha trajetória. Eu vou recomeçar a minha caminhada. Eu vou recomeçar com Deus. Irmãos, deixa eu falar, tem gente que está precisando recomeçar com Deus, porque apesar de estar dentro da igreja, ele está distante de Deus. Você sabe o que eu estou falando aqui. Você até está dentro da igreja. Você não saiu da igreja, mas você está longe de Deus. Então você precisa sair daqui decidido: eu vou recomeçar com Deus. Eu vou recomeçar a minha caminhada com Deus. Você precisa decidir recomeçar, dar uma chance para você mesmo e recomeçar com a sua igreja. Recomeçar com esse lugar aqui que Deus plantou você. Porque talvez você esteja dentro da... Pastor, eu não saí da igreja. É verdade, você não saiu de dentro da igreja. Mas a igreja já saiu de dentro de você há muito tempo. Então a igreja não faz mais parte do seu coração. Seu corpo físico está aqui. Mas a igreja não está mais dentro do seu coração. Então você precisa decidir: eu vou recomeçar com a minha igreja. Eu vou recomeçar com os meus irmãos. Eu vou recomeçar com a minha família. Eu vou dar uma chance para mim mesmo. E eu vou recomeçar. É preciso você dar uma chance para você mesmo. E recomeçar o chamado que Deus um dia fez para você, se envolvendo com a obra dele. Recomece com esse chamado. Recomece. Você sabe o quanto que é bom para você. Você sabe o quanto que você precisa manifestar gratidão a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Você se lembra de onde Deus te tirou e o que Ele fez com você. Lembra. Então, lembrando-se disso, fala: eu vou recomeçar e retomar o chamado. Eu vou recomeçar e eu vou manifestar a minha gratidão te servindo, Senhor. Eu vou recomeçar. Eu acredito que esse ano é um ano em que coisas maravilhosas e extraordinárias de Deus vão acontecer no nosso meio e na nossa vida. Mas para isso acontecer, nós vamos precisar de decidir recomeçar.